Olá pessoal, sejam bem-vindos então oficialmente ao nosso encontro, hoje especialmente com vocês da área da educação, uma área que eu tenho uma certa estima, tanto vocês da pedagogia quanto vocês da psicopedagogia ou mesmo da própria educação especial, que estamos aqui hoje para falar um pouco mais sobre o próprio estágio supervisionado. Principalmente quando falamos então, assim como tivemos alguns encontros para falar sobre essa lei de estágio, a lei 11.788 de 2008, a lei então de estágio. Falamos então de algumas questões voltadas à parte concedente, falamos de algumas questões voltadas à própria fiscalização, papel de cada uma dessas situações, e falamos hoje então alguma coisa a respeito sobre as definições então do próprio estágio, as classificações e essa relação então com o próprio estágio supervisionado. Bem, primeiramente entendamos, até para definir o que é exatamente o estágio supervisionado, ele é basicamente um ato educativo, ele é um ato escolar, ele é um ato supervisionado que é desenvolvido no ambiente de trabalho, o seu futuro ambiente de trabalho, que vai visar essa preparação para o trabalho produtivo desses educandos que estejam então frequentando o ensino regular em uma instituição de ensino superior. Então ele vai ter justamente essas características então voltadas à parte ligadas à instituição de ensino em si. E esse estágio também faz parte do projeto pedagógico do curso, além mesmo de integrar o próprio itinerário formativo do próprio educando. E o estágio também visa o aprendizado de algumas competências próprias da atividade profissional desse educando, ou seja, o momento que nós vamos então colocar em prática aquilo que nós aprendemos. Geralmente, nos cursos superiores, esse estágio ele inicia lá com 40%, inicia lá com 50% do seu desempenho do seu curso. Ou seja, para algumas instituições acontecem lá no quarto período, quinto, sexto período do seu projeto curricular. E esse estágio ele poderá ser também tanto obrigatório ou também não obrigatório. Vamos ver isso no nosso plano de estudos, na nossa grade curricular. Nós temos essas duas opções, tanto um estágio obrigatório, que faz parte do nosso currículo, da nossa grade curricular, quanto um estágio não obrigatório remunerado, aquele que eu posso fazer realmente a partir do início do meu curso em si, então em uma instituição ao qual vai gerar com isso para o próprio educando uma certa remuneração. E esse estágio ele vai ser conforme as diretrizes curriculares de cada etapa em si, da modalidade da área de ensino, como nós citamos, que faz parte do projeto pedagógico do curso. Alguns cursos mais técnicos, muitas vezes, não têm estágios e também não tem o próprio trabalho de conclusão de curso. Mas quando pensamos em um estágio, em um curso de nível superior, geralmente ele faz parte desse projeto pedagógico do curso, PPC do curso, esse estágio em si supervisionado. O estágio também, é importante que nós saibamos, que esse estágio obrigatório, até uma forma de definição, é aquele definido como tal está no projeto do curso, cuja carga horária, então, ela vem a ser como requisito para a aprovação e obtenção do próprio diploma. Muitas vezes esse estágio ele vai muitas vezes demandar uma carga horária específica, geralmente 100 horas, 200 horas, já verifiquei até alguns estágios demandando até 300 horas de curso.
E o estágio, então, o não obrigatório, justamente é aquele desenvolvido como uma atividade opcional. Eu posso ou não, né, desenvolver o estágio, o que muitas vezes acontece, por exemplo, no estágio da pedagogia, né? A aluna ela já está engajada em uma escola particular, por exemplo, e nisso ela precisa formalizar esse termo junto à própria instituição de ensino superior. Então ela entra, né, com esse processo de obtenção desse termo de compromisso de estágio, então não obrigatório. Como nós citamos, né, ele é uma atividade então opcional, acrescida a cargo regular, né, e também obrigatória do curso. Ou seja, esse estágio ela pode então utilizar futuramente como uma forma de dispensa de estágio por tempo de experiência. Ou seja, digamos que eu faça hoje em uma creche, né, a partir de agora de fevereiro, por exemplo, um estágio que ele venha a durar até agosto, setembro, né, deste ano. Logo após, eu posso utilizar esses 6, 8 meses de experiência que eu tive com o meu termo de compromisso de estágio para utilizar justamente como forma de dispensa de um estágio, né, obrigatório. Ou seja, eu fiz um estágio inicialmente não obrigatório remunerado, com um termo de compromisso, todos os critérios ali realmente pedidos nesse termo. Depois eu utilizo esse documento junto, claro, com um preenchimento de uma dispensa de estágio por tempo de experiência. Eu utilizo esses documentos como forma então de envio para dispensar futuramente um estágio, seja ele do ensino fundamental, um estágio da educação infantil ou muitas vezes um estágio de gestão, né, que possam então ser que muitas vezes o próprio estágio ele já tem isso previsto no seu projeto, no seu plano, essa dispensa então de estágio. É muito importante entendermos também que as atividades de extensão, né, de monitoria, de iniciação científica na própria educação superior, desenvolvidas pelo próprio estudante, né, os programas de iniciação científica, por exemplo, que o estudante ele desenvolve ao longo do seu curso, somente poderão ser equiparadas ao estágio em caso de previsão no projeto pedagógico, então, do curso dele em si. Então, isso tem que estar no próprio plano pedagógico do curso para que esse estágio então seja validado em caso de experiência em projetos então de pesquisa. É muito importante também entendermos que esse estágio, né, ele não principalmente estágios obrigatórios, né, ele não vincula relações empregatícias com a concedente. Você vai desenvolver o seu estágio, né? Você não será remunerado, então também não tem vínculo empregatício. A celebração também desse termo de compromisso entre o educando, né, e a parte concedente de ensino deve ser então formalizada. Muitas vezes existe, até vamos reforçar isso um pouco mais à frente, um agente de integração entre a concedente de estágio e a própria instituição de ensino. Então, para fazer esse meio de campo e auxiliar esse processo, né, até para que essa agente de integração tenha um maior cardápio de opções de estágios para esse educando. E é muito importante que exista também uma certa compatibilidade, né, entre as atividades desenvolvidas no estágio e aquelas previstas no termo de compromisso, ou seja, aquilo que está no meu termo de compromisso. Por exemplo, auxiliar o professor dentro da sala de aula, a orientação, ao desenvolvimento da hora de sono, a alimentação, as práticas pedagógicas de parque, né? Tudo isso, né, deve estar previsto no meu termo de compromisso e realmente é aquilo que eu vou desenvolver e aquilo que realmente está compatível com o curso, né, ao qual estou então fazendo. É muito importante também entendermos que o estágio ele é um ato então educativo, né, é um ato escolar, ele deve ser sim supervisionado, acompanhado então pelo professor, né, orientador da própria instituição então de ensino, a qual vai lhe acompanhar e dar realmente todos os parâmetros educacionais naquele momento. Se você, por exemplo, é da educação física, então você vai ter um professor de educação física, né, registrado no Conselho Regional de Educação Física para lhe acompanhar
acompanhar durante aquele processo. Se você é um pedagogo, vai ter um pedagogo naquele ambiente para lhe acompanhar e dar todo o parâmetro que você necessita diante da base. Claro que você sempre vai ter uma ligação direta com o seu professor da instituição, né, ou mesmo o seu orientador na instituição de ensino, para que lhe dê também esse suporte, né, acadêmico aqui educacional. Lembrando que também essa lei de estágio, ela fala do descumprimento, né, de alguns artigos, de alguns incisos que possam gerar realmente a quebra, né, desse contrato, a quebra desse termo de compromisso de estágio. Reforçando que nós vamos desenvolver um estágio de, por exemplo, para um ano, para ser renovado para mais um ano. Então, o que cabe, então, com aquele CNPJ específico, né, 2 anos apenas de estágio. Então, e a realização desses estágios, né, nos cursos superiores, por exemplo, quando temos alunos estrangeiros, né, deve-se realmente desenvolver esse estágio pelo tempo, né, que esse estrangeiro se encontra, então, no próprio país. E que as instituições também de ensino, né, e as partes concedentes de estágio podem também, ao seu critério, né, romper, né, e uma das partes não se sentir realmente atendida, né, romper então com o próprio termo de compromisso. E cabe também, quando falamos principalmente desse agente de integração, aqui nós temos exemplos, a agente de integração sim, nós temos, por exemplo, a super estágios, temos alguns agentes de integração que fazem esse meio de campo entre a escola, entre a academia, entre o clube e a própria instituição de ensino, a Uninter, por exemplo, ou outra instituição de ensino superior. Então, cabe essa concedente tanto esse agente de integração, né, fazer esse processo de auxílio no processo de aperfeiçoamento, né, da instituição, do próprio intuito, né, de estágio em si, identificando algumas questões como as oportunidades, né, que esse estagiário possa estar desenvolvendo, ajustar as condições que esse estagiário irá realizar então na própria concedente, fazer esse acompanhamento, né, administrativo desse estagiário, encaminhar algumas negociações de seguros contra acidentes pessoais, lembrando que é um dado, né, tanto o número da pólice como o nome da seguradora é um dado importantíssimo a qual a concedente deve, né, dar ao próprio estagiário, que é o seguro de vida desse estagiário durante aquele período ao qual ele está desenvolvendo, e fazer esse cadastro, né, do estudante para que ele possa então desenvolver o seu estágio plenamente. Aí qual cabe esse aluno, por exemplo, pegar esses dados desse agente de integração e, no caso, encaminhar dentro do ambiente virtual de aprendizagem dele e fazer a transcrição desses dados para o nosso termo de compromisso. E lembrando que é vedada qualquer tipo de cobrança de valor dos estudantes a título de remuneração pelos serviços referidos, né, por esse agente de integração. Então não cabe ao agente de integração cobrar nenhum tipo de taxa então desses alunos. E os agentes de integração também serão responsabilizados, né, civilmente se indicarem estagiários para a realização de atividades não compatíveis com a programação, né, curricular estabelecida, né, para cada curso. Então, o próprio agente de integração, ele responde, então, civilmente, caso o estagiário realmente não esteja desenvolvendo, né, uma prática de estágio condizente àquilo que está no seu projeto de curso. E o local de estágio, né, ele pode ser selecionado a partir do cadastro, né, dessas partes concedentes e organizados pela instituição e também por esses agentes de integração. Então cabe a você também, estagiário, a entrar em contato com algum agente de integração para verificar as oportunidades ou entrar em contato com o seu orientador educacional no seu curso para verificar as oportunidades de estágio, né, que nós temos aqui na nossa região e mesmo verificar o momento em que esse estágio obrigatório, por exemplo, já está ofertado então para você naquele momento. Então isso quando falamos então dessa nossa lei, né, a lei número 11.788 de 2008, principalmente quando nós falamos sobre algumas definições, algumas classificações e essa
relação então de estágio. Joia, senhores? Bem, encerro com vocês aqui então, no próprio YouTube. Se você está aqui em uma dessas mídias, todo esse material também, se você às vezes chegou atrasado, ele fica gravado aqui no próprio YouTube, tá? Canal da Uninter Polo de Itajaí, tá? Se inscreva lá. Se você está aqui em outras mídias, também temos essas lives acontecendo, as transmissões ao vivo também no Instagram, Felipe Brito ITJ, tá? Lá no Instagram, nos siga lá no Instagram também. Então encerro com vocês aqui nas mídias e continuo com vocês aqui na webconferência. Um abraço a vocês e até a próxima. Tchau, tchau.